Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Muito obrigado. Espero que entendam meu português, não? Porque como sou de Nova York, mas sou um cara legal, hein? Não se sabe o que se pensa dos que são de Nova York. Só para, na oratória, o primeiro princípio é que quem escuta é mais importante que o cara que fala. Então é importante para mim saber mais ou menos qual é a situação aqui para usar uma linguagem apropriada. Então, só gostaria de saber quantos de vocês são casais. Ok, importante, porque é sobretudo para vocês. Solteiros que pensam em se casar. Solteiros, ok. Solteiros, solteiras. Bem, solteiros em geral? Tá, ok. Quem não é da Canção Nova? Ok, isso é importante também. Muito obrigado. O tema, evidentemente, é um aprofundamento na teologia do corpo, mas, às vezes, vocês sabem, não, que, infelizmente, se acha que a teologia do corpo é este livro aqui. Quem vai ler isso? Só que o problema é que a última catequese é o que dá luz sobre todas. Então, quem não lê e não chega à última, não vai entender. Porque, de fato, parece que o comentário a Humanae Vitae só é o último ciclo, mas não é. Porque toda a teologia do corpo, diz João Paulo II, é como um comentário a Humanae Vitae. Imaginem como ele valorizava esse documento. João Paulo é um grande porque tudo que moveu ele para aprofundar intelectualmente foi o sentido pastoral. É querer levar as pessoas a Deus que impulsionou ele a criar uma filosofia para ajudar, sobretudo casais católicos. Por quê? Porque o matrimônio é a fonte da família, o núcleo mais importante da sociedade. Se nós não temos isso também, vamos ter muitos problemas na nossa vida, porque temos que criar novas gerações que entendem o que é o amor de verdade. Então, com essa pequena introdução, embora sei que já me imagino que ontem se falou um pouco da relação entre Paulo VI e João Paulo II, que então era cardeal Karol Wojtyła. Só vou lembrar, o título é este. Então, matrimônio com tudo o que implica. Não, matrimônio implica comunhão pessoal, vida conjugal, ato conjugal. Tem muitas. É difícil escrever sobre o matrimônio sem usar outros termos também. Outra coisa que poucas pessoas sabem, porque não tem muitas traduções dos artigos em polonês de Karol Wojtyła, é que ele já pensou na teologia do corpo no ano 74. Já tem 2 artigos que ele fala da necessidade de criar uma espécie de teologia do corpo. E num desses artigos, porque o tema geral, não, do aprofundamento fala de família, mas não vão encontrar muita referência à família, porque por essa frase que está aí embaixo, de a base da família é o matrimônio. Não se pode entender a família sem entender o matrimônio. Então, vamos lá. O seguinte slide faz ver a relação Então, vou falar enquanto... Qual é a relação de Paulo VI com Karol Wojtyła? Cardeal Karol Wojtyła tem 4 elementos. 1960, depois de um curso na Universidade de Lublin, em Cracóvia, o Papa terminou uma série de um curso sobre amor e responsabilidade, que depois foi publicado como livro no ano 1960-61. Amor e responsabilidade.
Imaginem a mentalidade, ainda era pré-Vaticano. E ele convidou psicólogos, sexólogos, imaginem falar de sexo abertamente. Outros bispos estavam como, este novinho. Mas é que, não, porque vamos... Esse é um grande problema. A igreja não pode cair no maniqueísmo e dizer tratar o corpo como se fosse mal. É ridículo. E não entender a sexualidade é não entender a pessoa. Porque o corpo não é algo que não é a pessoa. O que não entendem muitas pessoas é que quando se fala de teologia do corpo, não se está falando do corpo, se está falando da pessoa humana na sua expressão corpórea. Porque o corpo é linguagem. A sexualidade é linguagem. E toda linguagem deve dizer a verdade, mas pode falar a falsidade. É importante isto, porque não se trata de a moralidade da igreja, não é isso. O ser humano como é ser de um jeito que deve agir conforme essa realidade. Já estou farto de escutar a igreja, a igreja. Cara, antes da igreja, tem um ser humano. Você sabe o que significa ser humano? O que significa ser pessoa? É importante perguntar-se isso. Parece óbvio e não é tão óbvio, não. Então, amor e responsabilidade. O Papa fala profundamente sobre uma norma que ele chama de personalista. Tem que distinguir bem, porque o Papa distingue entre pessoa e natureza humana. E às vezes não se entende bem essa distinção. Mas o mais importante de amor e responsabilidade é o princípio que nunca se deve usar uma pessoa como objeto. Nunca. E que o único modo da pessoa, para a pessoa se realizar, é amando outra pessoa. Tanto que ele pode chegar a dizer, o único modo de tratar outra pessoa, não distingue qualquer pessoa. O único modo de tratar outra pessoa é amando-a. E vamos ver, não é fácil amar o cara que está te xingando na rua. Mas o amor é o único que realiza a pessoa humana. Pessoa que não ama, não é pessoa. Então, Paulo VI, sabendo, eu não sei se leu o livro, mas conhecia o conteúdo do livro. Tanto apreciava a Karol Wojtyła, que convidou ele no ano 77 a dar exercícios espirituais a ele, Papa Paulo VI, e aos bispos e cardeais. Então, ele nombrou ele como membro da comissão, que tinha também outros bispos, sobre a família, o planejamento de nascimentos, etc, etc. Okay. Então, é óbvio que tinha muita relação entre eles. Depois, no 68, 2 anos depois, veio a Humanae Vitae, que é o que vamos estudar. E, finalmente, as catequeses sobre o amor humano no plano divino, que também não se entende, às vezes, como dar o título a essas catequeses. Que, de novo, está na última catequese, 133. Vamos ver isso depois. Eu tenho um erro, uma tendência a dar trailer, não? Trailer do que vai vir. E às vezes sai melhor no trailer que quando chega, não? Então, melhor, se vocês veem que eu vou falar mais do que devo, me calam, tá? Então, isto como vai funcionar, porque... Então... Então, o matrimônio no Humanae Vitae é o primeiro que vamos ver. O matrimônio no Humanae Vitae. Eu escolhi, porque tem muitos modos de método para escolher. Pode parecer um pouco arbitrário, mas não é. Eu sigo um método que se chama lexicográfico, é dizer, ver quantas vezes sai a palavra num documento, não para fixar só onde sai,
Mas para ir rapidamente ao núcleo do conteúdo, especificamente o termo matrimônio. Ao menos na tradução portuguesa da Humane Vitae sai 19 vezes a palavra matrimônio. Não tem mais de 30 números. A Humane Vitae é bem simples. A primeira vez que eu li, comecei a rir. Que tanto barulho feito por este livrinho que só diz o que é óbvio. Mas não era tão óbvio nos anos 60 com a revolução sexual. Imaginem o martírio de Paulo VI. Cria uma comissão imensa para ter conselho, consultar, mas ele tem em consciência o dever de ser fiel à igreja. Então, não importa o que diga, se diz algo que não coincide com o magistério, com o ensinamento de Jesus, ele tem que ser fiel àquilo, não a um veredicto de uma comissão. Publica no pior momento possível para publicar esse tipo de encíclica, o verão do 68. Quem tem um pouco mais de anos sabe o que significa isso. Tá bom. Então, eu acho que vai ter problemas o tempo todo. Talvez a bateria. Mas eu vou passando manualmente, não tem problema. Com o clique, não se preocupe. Está congelando. Então, o matrimônio, ao início, se pode dividir em 3 partes. Eu divido colocando primeiro o que vem antes do núcleo de conteúdo e o que vem depois. Okay? Porque trata mais só, no número 8, é o núcleo de conteúdo sobre o matrimônio. Então, seguinte, isso. Eu uso isso, tá. Então, o termo matrimônio na sessão, tem 3 sessões na Humane Vitae. Primeiro, aspectos novos do problema e competência do magistério. Então, não esperem na Humane Vitae um tratado sobre o matrimônio, porque o tema principal é regulação dos nascimentos, regulação da natalidade. Só que, para falar da regulação, tem que entender o que é o matrimônio. Então, se alguém quer ver qual é o núcleo de conteúdo sobre o matrimônio, tem que ir ao número 8. Tá? Então, mudança, qual é a mudança que se fala? Que hoje você se lê isto, pensa que foi escrito ontem. No considerar, tem uma mudança na sociedade, no considerar o valor a atribuir ao amor conjugal. Que tipo de pergunta é essa? As pessoas querem se casarem e não sabem o que valor dar ao amor conjugal. Por isso tem tanto divórcio. Porque não se entende o que é um matrimônio. Como ainda no apreço a dar ao significado dos atos conjugais em relação com este amor. Então imaginem, se não sabem o que significa o matrimônio, que vão saber do ato conjugal? E como vão evitar viver isso só como uma procura de prazer? Ou pensar que não se pode viver sem sexo? Não desenvolvendo tudo o que significa a riqueza interior da pessoa num relacionamento mútuo. Necessidade, portanto, da igreja de falar sobre esta temática, tem uma necessidade de uma reflexão nova e aprofundada sobre os princípios da doutrina moral do matrimônio, que está no 4 e 6, fala de doutrina moral. Se está dando um juízo moral sobre o matrimônio e tudo o que é implicado no matrimônio, principalmente os atos propriamente matrimoniais, que se chamam atos conjugais. Em conformidade com o ensino coerente, tanto acerca da natureza do matrimônio, como acerca do reto uso dos direitos conjugais e acerca dos deveres dos cônjuges, porque se sabe os direitos, às vezes se esquece os deveres. Então, seguinte. Isto é o núcleo central. Todos esses números, mas partindo de óbvio, o que é mais importante? A natureza e finalidade de uma realidade.
Isso se encontra no número 8. Depois, como o essencial do matrimônio é o amor, se tem que falar do amor conjugal e quais são as suas características. Por isso, no número 9 se fala disso. Depois, se pode dizer que o tema central de toda a encíclica e também de muito do comentário de João Paulo II na Teologia do Corpo é a paternidade e maternidade responsável. Que não quer que tenham cuidado, não se pode usar no método natural, o método natural com mentalidade anticonceptiva. Não é para substituir os meios artificiais. É muito mais. Visão humana e cristã do matrimônio. É dizer, no número 14, depois de ter falado desde o 8 ao 13 sobre o que é o matrimônio, fala de tudo isso como uma visão humana e cristã do matrimônio, antes de falar do inimigo desta realidade. As vias ilegítimas de regulação não são uma possibilidade, não são só uma realidade que acontece. É algo que mata o matrimônio. E, finalmente, uso do matrimônio em períodos infecundos. Porque o método natural se baseia no fato que tem ritmos naturais dos processos na fisiologia feminina, em que se pode ter a relação sem ter possibilidade de fertilidade, porque são períodos que se chamam de infecundos. Mas o outro lado da moeda, ou medalha, de períodos infecundos, significa continência periódica. Continência periódica, já se falará disso depois. Seguinte. Então, outros aspectos depois do núcleo são aspectos pastorais, é dizer, diretivas pastorais. Então, tivemos o problema e a competência do magistério, primeira parte. Segunda parte, a doutrina, os princípios doutrinais. E terceira, diretivas pastorais. Nas diretivas pastorais, o Papa fala à mesma igreja, fala aos esposos, aos homens de ciência, aos sacerdotes, aos bispos, aos governantes. Por quê? Porque vocês sabem, se não existisse o Papa, não se teria um profeta, por assim dizer, uma voz universal defendendo o ser humano. Então, okay? Se quer colocar o meu laptop, já está. Então, é importante ver visualmente, porque senão fica no ar, não? Mas vejam, fala da igreja que tem que acompanhar. Porque a igreja não só pode dizer, o moral é isto, faça e tchau. É errado isso. Porque a igreja é uma mãe. Então, te tem que exigir, mas tem que te acompanhar, tem que te dar carinho, tem que te ajudar a entender o valor daquilo. Depois, falando aos homens de ciência, diz que devem procurar estudos que manifestem a validez do método natural, do fato dos ritmos. Infelizmente, a ciência está meio bagunçada hoje. A realidade médica, às vezes, não se preocupa da pessoa enquanto tal, senão do corpo como sujeito de sintomas. Veja um sintoma, dá um remédio. Mas onde está a compreensão? Toda mulher sabe como está feita? Por dentro? Como está seu endométrio? Não, eu às vezes vou dizer, tenho a tentação de, quando vejo uma pessoa que defende certos valores, antivalores, dizer, bom dia, como está seu endométrio? Porque é uma realidade feminina belíssima. Claro, causa problemas, não vou negar.
Porque também não é que tudo é bonito, tudo bonito. Somos pessoas que fomos feridos pelo pecado. Então, homens de ciência que ajudem de verdade a estudar a pessoa como é, não como se segue de ideologias. Depois, fala dos sacerdotes como aqueles que têm que ensinar esta doutrina ao povo. Problema nosso. Infelizmente, o padre às vezes nem fala disto. Se não é o padre, quem vai ser? Mas, infelizmente, em Latinoamérica se tem tido uma crise no estudo da ética, da moral sexual. Tanto que eu tenho tido casos de pessoas que já se confessaram com um padre e vêm comigo. Eu digo, que foi? Você já se confessou? Padre, eu confessei relação pré-matrimonial e o padre me falou que estava bem se nos amássemos, se nos amávamos. Eu falei, veja, tá bom, eu não entendo porque ele falou isso, mas você tem um referente que pode dizer ao padre que é o que diz a igreja, que se chama Catecismo da Igreja Católica. Não é que você está inventando coisa. Onde está? Onde diz a igreja que se encontra o núcleo do que nós temos que acreditar em fé e moral, não só fé e moral. Catecismo da Igreja Católica. Então vejam, a igreja deve ensinar e confortar no caminho da regulação honesta dos nascimentos. Homens de ciência, contribuir com estudos a favor da regulação honesta. Esposos e esposas, atender o matrimônio como o matrimônio como sacramento e vocação, testemunho da cooperação com Deus. Eu vou colocar, desculpem, porque eu sempre vou tirar algo de trailer. Ao final de tudo, vamos ver uma gráfica que eu fiz, mas que é uma maravilha. É dizer, Deus é comunhão. Vocês entendem que o nosso Deus não poderia existir se fosse uma só pessoa. Se fosse uma só pessoa, não poderia existir. Porque pessoa, para ser pessoa, tem que ter relacionalidade. Então, Deus mesmo é relacionalidade. Pai, Filho, Espírito Santo. O Pai ama o Filho, sai desse amor, procede, não cronologicamente. Porque já é de tudo de antes do tempo. Procede o Espírito Santo. Vocês sabem que o matrimônio e a família é reflexo disso? O esposo ama a esposa ama o esposo. Do amor deles procede filhos. Mas isso é um trailer, vai vir ao final, chegamos. Aos sacerdotes já falei, e bispos salvaguardar a santificação do matrimônio. Então, o Papa tem uma preocupação por uma visão integral. Não ver o ser humano só desde o ponto de vista econômico, social, físico. Mas ver toda a pessoa enquanto é, o qual significa ter que estudar o que é a pessoa. Deve ser, tudo esse problema de natalidade deve ser considerado numa perspectiva que transcenda as vistas parciais. Não basta nas vistas parciais. Seja nelas de ordem biológica, psicológica, demográfica ou sociológica, à luz da visão integral do homem, homem significa ser humano, e da sua vocação, não só natural e terrena, mas também sobrenatural e eterna. Porque nós não estamos chamados só a criar uma comunhão nesta terra, mas chegar a total comunhão com todas as pessoas possíveis, com a divindade, que é uma relação, que é uma comunhão. Por isso, o padre, o consagrado, quem não vive o matrimônio, não é idiota, não é alguém que está fora da realidade, é profeta do futuro. E se não se alimenta do céu, não vai entender nada do seu estado e vocação. Vejam quanto ênfase coloca em amor conjugal, paternidade responsável na vida matrimonial. Portanto, chegamos ao núcleo que o que é o matrimônio? Natureza e finalidade do matrimônio. Não se pode entender a natureza do amor conjugal
sem considerar a sua fonte suprema. Deus é amor. Tentar de entender o matrimônio sem entender Deus, na medida que isso é possível, e é possível porque Ele se revelou, sem entender o amor, Deus como amor, não se entende nada do matrimônio. Porque um matrimônio no qual não tem amor não deve existir. Não para que se quebrem os matrimônios que já existem, mas que para que recuperem o amor. Veja, o primeiro que diz Paulo VI é que não é um fruto de circunstâncias. O que é o matrimônio? Uma instituição sapiente do Criador. O Criador é o mais legal, porque Ele já tem um plano, já pensa tudo, já tem tudo o caminho feito, é só entender qual é e ir. Instituição significa algo estável. Infelizmente, hoje, o matrimônio está sendo atacado com outras noções que querem ser apresentadas como iguais quando não são. E qual é a finalidade dessa instituição do Criador? Realizar na humanidade o desígnio de amor. Por isso as catequeses se chamam o amor humano no plano divino. Se vocês têm que lembrar algo, este elemento, que o matrimônio é uma comunhão de pessoas. Eu adoro ver uma mamãe novinha olhando para o bebê babando, literalmente babando. Eu vi 15 minutos sem fazer nada que olhar o bebê. Ai, que lindo bebê. Não? Claro, e se a gente diz, eu sempre digo, não? Não olho bem para não ter que dizer uma mentira. O bebê tão bonita como a mãe, tão linda como a mãe. E claro, o que acontece na mamãe? Sorriso de orelha a orelha, porque não pode mais. Se pudesse, o sorriso seria ainda maior. Por quê? Porque gostamos de ver em outro nós mesmos. E você acha que Deus não tem isso? Deus adora ver em nós algo dele. Então, quando nós amamos outra pessoa, Deus está feliz. Tanto que Jesus adora esconder-se nas pessoas que não gostamos. É fácil ir ao sagrário. Ai, Jesus, eu te amo, eu sou para ti. E vejo uma pessoa que não gosto. Onde está a conexão? Deus é amor sempre. Não tem circunstâncias que digam, agora não ame. Embora que damos muitos motivos para que fosse assim. Então, Deus quer muitas pessoas. Porque o amor quer se estender, quer mais pessoas para se dar. Então, Ele tem que assegurar uma realidade, a comunhão de pessoas. Qual é a forma básica, primária, necessária para dizer que se tem uma comunhão? Quando duas pessoas se amam com a possibilidade de ter outro. O matrimônio. Imaginem quanto Deus quer o matrimônio. Vocês sabem, essas pessoas que são um pouco mão de vaca, não querem vender muita coisa, você tem festa, só convida 10 pessoas, não? E as outras pessoas que gostam de fartura, quanto mais melhor. Eu que sou de 2 mundos, não? Nos Estados Unidos, você não pode aparecer na casa de alguém que não é de Latinoamérica, porque tem também muito latino-americano lá. E chegar, oi, estou aqui. Te olhando assim, e você o que faz aqui? Não? Mas aqui em Latinoamérica você, oi, abre na porta, mais água no feijão. Por quê? Porque se celebra a pessoa, não a lei, não as normas. Se celebra a pessoa como valor. É isso o essencial da comunhão de pessoas. Eu sou um valor para ti, tu és um valor para mim. Então, comunhão específica de pessoas.
Isto é o centro, o coração da doutrina do matrimônio na Humanevite. Pois mediante a doação pessoal recíproca, só se pode doar se você é valor, se você tem valor, se você é um dom para o outro. Doação pessoal recíproca, que é própria e exclusiva do matrimônio. Os esposos tendem para a comunhão de seus seres, não só de corpo. Viver a relação sexual só comunhão de corpos é ridículo. Se eu vivo ato sexual não pensando em entrar em união espiritual e psicológica com meu cônjuge, é ridículo. Porque o corpo fala. E a pessoa tem tanto valor que não quer escutar meias verdades. Tendem para a comunhão de seus seres em vista de um aperfeiçoamento mútuo pessoal. É dizer, o amor é para crescerem os dois, não para serem piores. E tudo isto para que a doação recíproca é para colaborarem com Deus na geração e educação de novas vidas. Deus é festeiro, como o brasileiro, entendem? Então vocês estão bem. Porque Deus quer ver si mesmo no outro. E Ele quer mais pessoas na festa, no banquete que vai ter no céu. Ele quer que entrem todas as pessoas possíveis. Mas veja que não é só dar a nascer uma pessoa, vai lá, vai. Educar. E se educa no amor, não na escola. Muitos pais têm esquecido que a escola não vai dar os valores da família. E se educa para que as pessoas sejam pessoas e saibam amar. E aqui entra o aspecto mais teológico. Para os batizados, porque é ainda mais forte esta consciência nos batizados. Para os batizados, o matrimônio reveste a dignidade de sinal sacramental da graça. É dizer, a graça me impulsiona a ser melhor, a viver mais, a ter mais amor ainda, se possível. E superar as dificuldades que, olha só, dificuldades tem um monte no matrimônio. Um monte. Eu dedico tanto tempo a aulas quanto a falar com casais. Porque apenas um casal vê que eu entendo os problemas dele e já tenho uma lista. E que bom, é importantíssimo a inter-relação entre sacerdotes consagradas e famílias. Importantíssimo, porque se alimentam reciprocamente para entender a própria vocação. Vejam que o matrimônio deve representar a união de Cristo com a igreja. Vocês acham que Cristo ama a igreja apesar das suas faltas? Sim ou não? Então, o matrimônio, os cônjuges têm que se amarem apesar das dificuldades, apesar dos pecados, apesar. Não é fácil, mas tem Cristo. Características do amor, vamos um pouco mais rápido que as primeiras duas. Plenamente humano, o amor faz mais amor. Imaginem, eu não gosto nada de cesárea. Primeiro porque é antinatural. É o bebê que tem que sair, não você dizer quando tem que sair. Desculpem que às vezes entra o espanhol aqui. Então, o que acontece? Bebê tem que ver a cara feia do médico. O primeiro que deve ver o bebê é o sorriso da mãe. O sorriso da mãe olhando para o bebê é o primeiro ato humanizador. E ver a cara feia, desinteressada do médico. Digam para o médico que se lo coloque a um lado para assegurar que a primeira pessoa que veja o bebê é você. Então, o amor é total, não parcial. Hoje te amo, amanhã não. Te amo se você se comporta bem, quando se comporta mal, não. Não é isso, amor.
Infelizmente, as pessoas não se preparam para este tipo de amor. E não são os únicos que têm culpa. Às vezes a igreja, a comunidade, não se esforça por dar uma preparação melhor. O amor tem que ser fiel e exclusivo, é de ser indissolúvel até a morte. Porque você não diz, eu gosto de ouro hoje e amanhã não gosto mais, prefiro plástico. O que você pensa de uma pessoa que diz isso? Hello? Ai, me deixe esse plástico que está melhor que este ouro feio. Eu vou deixar o cônjuge quando deixo de valorizá-lo. Fecundidade é próprio da natureza do matrimônio tender à procriação. À luz da finalidade da comunhão conjugal, de gerar e educar filhos, novas vidas, o amor conjugal não se esgota nessa comunhão, mas cria outra comunhão, a família, através da procriação. Por isso o amor conjugal tem como nota característica a fecundidade. Veja, o Papa é bem lógico. Coloca como última característica o que vai introduzir o problema. É próprio da natureza do matrimônio ser fecundo. E qual é o seguinte? Paternidade responsável. É dizer, se você vai ser fecundo, não pode ser fecundo de qualquer jeito. Não somos coelhos. Tem um monte. Você está preparando alguém que vai aprender o amor. Cuidado, porque às vezes em ambientes católicos parece que ter 20 filhos é necessário. Cuidado com julgar pessoas. Eu escuto alguns católicos julgando uma pessoa e não sabem que não pode ter filhos. Depois do primeiro, adorariam ter 5. Tiveram 1 e não podem ter. E tem que escutar, porque você só tem um filho. Eu gosto de uma expressão brasileira. Fique na sua. Então, o amor conjugal requer nos esposos a consciência da sua missão de paternidade, uma responsabilidade, não só para a própria família, para o mundo e diante de Deus. Em relação com quê? Com os processos biológicos, a paternidade responsável deve conhecer e respeitar as suas funções, não intervir como se fosse Deus para si. Esse é o grande problema dos métodos artificiais. Você tira Deus e se coloca. Deus, você não sabia o que estava fazendo quando criou a mulher como é. Então eu vou intervir artificialmente e nesse momento sou idólatra. Pior pecado da Bíblia, idolatria. Na forma pior ainda de egolatria. Eu sou critério sobre mim mesma. Ou mim mesmo, que não é só mulher. Em relação com os instintos e as paixões, o que mais sentimos? Imagine, eu só penso em coisas intelectuais. Você não é ser humano. Ser humano tem sentimentos, emoções, paixões, contexto, educação, nação onde nasceu, coisas que gosta. Coisas que não gostam. Isso às vezes tem mais peso do que a nossa espiritualidade. Então, diante dos instintos, se tem que ter domínio. Se vocês querem entender o que quer dizer o Papa em relação com domínio, número 21. Fala do domínio de si, para viver a castidade no matrimônio. Eu toda vez que dou a um grupo maior, que não é evidente que são muito católicos, eu jogo essa bomba aí, não? De se dominar. Não se pode fazer qualquer coisa no matrimônio. Alguns acham que já cheguei. Vivi sem ter relação antes do matrimônio, já cheguei, vamos lá. Tudo que não fizemos, vamos lá. Isto está na série essa de filmes de Crepúsculo. O cara aguenta, mas quando já quase quebra a cama.
Basta com isso, não? Então, as condições físicas, econômicas, psicológicas e morais que deve fazer a paternidade responsável em relação com isso. Exerce-se com deliberação de ter família numerosa. Não se tem só porque vamos lá. Se tem porque podemos, eu acho que podemos, que seria bom por este contexto social em que nos encontramos. É algo de inteligência também. Não é só natural, tudo natural. Como com a decisão por motivos graves. Isso é o que isso leva à mentalidade anticonceptiva no uso do método natural. Quando não se tem motivos graves e não se respeita a lei moral de evitar um novo nascimento. Se pode evitar um novo nascimento, mas tem que ter motivos graves. Dever da transmissão da vida, conformar o seu agir com a intenção criadora de Deus. Isto já é espiritualidade. Vocês que têm família, que são matrimônio, o mesmo matrimônio é comunhão, é caminho de espiritualidade. Porque se vocês são conformes ao agir, no agir com a intenção criadora de Deus, o plano maravilhoso de Deus de ter muitas pessoas para a festa final. Expressa na própria natureza do matrimônio e dos seus atos. Seus atos significa os atos conjugais. Então, depois, na segunda conferência, vamos tratar mais isto, mas fala de vias ilícitas para a regulação do nascimento popular, porque vai ser o tema principal da seguinte. Só coloquei para ser completo, não? Tem uma expressão que no número 16 duas vezes sai, que usa a expressão usar do matrimônio. Significa ter relação sexual ou em período fecundo ou em período infecundo. Então, a expressão usar do matrimônio significa ato sexual, ato conjugal. Okay? Só que lembrem, a linguagem hoje temos que estar traduzindo conforme os tempos, porque senão parece manipulação, não é isso. É simplesmente o uso que eu posso ter da minha sexualidade no matrimônio. Aqui sim é importante ver que no 16 se tem uma diferença essencial entre quem usa a regulação artificial e quem usa o método natural. Que é principalmente, no primeiro, os cônjuges usufruem legitimamente de uma disposição natural. Tem períodos infecundos de fato. No caso de artificial, eles impedem o desenvolvimento dos processos naturais, dizendo a Deus, você fez isto mal, eu vou parar o processo. Vamos lá. Segundo aspecto, o matrimônio nas catequeses sobre o amor humano no plano divino. É dizer, o que todos chamam erradamente teologia do corpo. Porque na catequese 133 ele especifica como se deve entender teologia do corpo. Teologia do corpo é um instrumento intelectual para encarar qualquer situação humana, não só o matrimônio. Ele muitas vezes fala que a teologia do corpo poderia ajudar a tratar a situação da morte humana, do sofrimento humano. Porque é uma instrumentação intelectual para encarar as dificuldades, intelectual e teológica. Então, no 1974, porque as catequeses começaram no 79, ele não era papa ainda, num artigo chamado Rodzina Jako Communio Personarum, em polonês, família como comunhão de pessoas. Okay? Então, ele diz, nesse artigo do 74, portanto, o status naturae create lapse redempte, que é uma estrutura dentro da teologia do corpo, é o estado da natureza criada, que é, ao mesmo tempo, caída, que se tem a queda, e redimida. Isso é a nossa luta constante.
Pecamos, nos confessamos e voltamos ao caminho. Tomar a fosse só já continuar o caminho, mas vamos cair de novo. Mas somos redimidos, não só caídos. Requer uma síntese teológica especial, uma especial teologia do corpo, 1974. Por assim dizer, uma que interpreta apropriadamente e adequadamente esse fato básico da comunidade conjugal, esta particular comunhão de pessoas, a qual surge do sacramento do matrimônio. Vejam que o matrimônio, se não é comunhão, não é. E num artigo, um ano depois, que é paternidade como comunhão, vejam os dois temas, família e paternidade. Uma autêntica compreensão da realidade do matrimônio e da paternidade no contexto da fé requer a inclusão de uma antropologia da pessoa e do dom. Porque isso é um núcleo da teologia do corpo. Dentro das catequeses, ele fala de uma hermenêutica do dom. É o fato que a pessoa é possivelmente um dom para outro, que é a base do amor conjugal. Disso vamos falar depois. Importância da catequese 133. Vejam que ele titula as catequeses O amor humano no plano divino, ou com mais precisão, só que ninguém chama as catequeses disto, perdendo o núcleo essencial. As catequeses são, com mais precisão, a redenção do corpo, termo usado por Paulo no capítulo 8 na carta aos Romanos, e sacramentalidade do matrimônio. Não só o fato que é um sacramento. Sacramento significa signo ou sinal eficaz. E já entra toda a questão, o tema de linguagem do corpo. Elas dividem-se em duas partes, não vou ver porque isso já podem encontrar em qualquer livro sobre teologia do corpo. Vejam que a teologia do corpo é quando a luz da última linha, a luz da revelação toca a realidade do corpo humano. Mas corpo humano significa a pessoa na sua expressão corpórea. Corpo não é outra coisa do que eu. Vejam aqui, teologia do corpo. As catequeses e tal servem-se repetidamente do termo. Como vai ser a catequese e teologia se as catequeses se servem da teologia do corpo? A teologia do corpo é algo mais amplo que as catequeses. Este, em certo sentido, é um termo de trabalho. A introdução do termo e do conceito de teologia do corpo era necessário para fundar o tema numa base mais ampla. O matrimônio visto o mais amplamente possível. É o cara, João Paulo II. Por que estou dando isto aqui? Porque eu me sinto em dever de transmitir algo que vi numa pessoa, a pessoa do Papa, em 1978 ou 9. Tinha eu 8, 9 anos, já sabia que queria ser padre. Desses casos um pouco esquisitos, mas se dão. Estava num estádio de beisebol e que desgraça, não? Me toca o único lugar que não é coberto num dia de chuva terrível. Eu era mais água que pessoa nesse momento. Entra o Papa, deixa de chover e literalmente sol. O tempo todo que falou o Papa. Imagine um menino de 8 anos vendo isso. O que vai pensar? Que Deus abriu as nuvens, não? Para este amigo dele. Terminou de falar, foi embora e o que aconteceu? Chuva de novo. Vou comer algo porque não tinha comido, vou comprar um hot dog. Tiro o dólar, que ainda custava só $1 então. Todo molhado, a senhora não queria aceitar. Mas é dinheiro. Mas o fato é que já como criança eu vi em João Paulo II a preocupação pela pessoa. Isso ficou no meu coração e me levou a tentar de ter um caminho como o dele. Sentido pastoral profundo, mas estudando sempre a pessoa humana e ter como melhor amigo Cristo.
Então, deixamos este aspecto aqui. Em certo sentido, pode-se até dizer que todas as reflexões que tratam da redenção do corpo e da sacramentalidade do matrimônio, é dizer, todas as catequeses, parecem constituir um amplo comentário à doutrina contida precisamente na encíclica Humanae Vitae. Todo isto é um comentário a Humanae Vitae. Palavras do Papa. Mas por que não sabemos? Porque está na última catequese. O que nós gostaríamos de ter na primeira. Muito importante aqui, porque é difícil entender isto. Toda a teologia do corpo, João Paulo II faz porque ele é fiel a Familiaris Consortio, que é a exortação apostólica depois do sínodo sobre o matrimônio, que ele participou, ele publicou esse documento, e ele é fiel ao mesmo apelo que tem esse documento, dirigido particularmente aos teólogos a elaborar de modo mais completo os aspectos bíblicos. Toda a primeira parte da teologia do corpo, das catequeses, são palavras de Cristo. 3 sessões. As palavras de Cristo sobre os fariseus que diziam, Moisés permitiu o divórcio, e Jesus diz, não foi assim ao início. Voltando à criação, porque o matrimônio é instituição sapiente do Criador. Depois fala a seguinte parte sobre a concupiscência, o que nos leva a usar os outros. Usando as palavras, o homem que olha para uma mulher e deseja ela interiormente, não diz que faz algo externamente, porque o pecado interior é pior que o externo. Às vezes esquecemos isso. Quem olha para uma mulher desejando ela no coração, lugar onde mais se encontra a pessoa, no coração, pecou, cometeu adultério. E não é só um homem, só que assim foi a frase, mas é também para a mulher. E finalmente a ressurreição dos corpos. No céu não se casam. O matrimônio é uma necessidade, uma realidade terrena para ter mais pessoas, para chegarem todos no céu e ter a comunhão máxima com Deus. E depois, algo que não é difícil de entender, aspectos bíblicos e personalísticos. A pessoa como medida do verdadeiro progresso, não a técnica, não a ciência. Hoje se tem uma fé não em Deus, mas na ciência, na técnica. Último modelo digital, que me importa? Se não me leva a ser mais pessoa. De verdade, preciso do último modelo de celular, não vou poder viver sem. Personalismo significa que se leva a sério o que é a pessoa, um ser espiritual transcendente que pode sair de si para se dar a outro. Por isso ele fala da hermenêutica do dom. Se pode são uma derivação deste número de Gaudium Spes, a Constituição Pastoral do Vaticano II, essencial, no qual o mesmo Karol Wojtyła trabalhou, na parte de família e comunidade, pessoa e comunidade. Então vejam isto, mais ainda, quando o Senhor Jesus pede ao Pai que todos sejam comunhão, como nós somos comunhão, quer que todos sejam como Ele, comunhão. Sugere, abrindo perspectivas inacessíveis à razão humana, que dá uma certa analogia entre a união das pessoas divinas entre si e a união dos filhos de Deus na verdade e na caridade. Entre todos nós somos filhos de Deus. Esta semelhança torna manifesto que o homem, aqui está tudo o núcleo de pensamento de João Paulo II, o ser humano é a única criatura sobre a terra a ser querida por Deus por si mesma. O ser humano, pessoa, é fim, não meio, nunca é meio para outra coisa, nunca. Infelizmente, o nosso mundo não entende isso. Por isso tem a escravidão ainda laboral. Em muitos países que vai uma grande companhia a outro país pobre, todos os pobres dão $1 por mês,
E porque talvez é mais do que teriam, justificam isso, que não é justificável. E outras formas de escravidão que existem hoje. Não se pode encontrar plenamente esse ser humano que é um fim em si mesmo, não se pode encontrar plenamente a não ser no sincero dom de si mesmo. Isto é uma definição do amor, o sincero dom de si mesmo a outra pessoa. Um casal tem que amar seu cônjuge com total amor. Eu não posso amar ninguém de modo exclusivo. Não. Eu lembro uma menina que estava criando uma dependência porque eu ajudei ela muito. Então ela ficava brava, se eu falando com ela, parava e dizia, um momento que tenho que atender outra pessoa. E dizia, se tem 10 pessoas aqui, você vai se dividir em 10. E eu por dentro, yeah, é isso que eu quero. Eu não quero ser só para uma pessoa, quero ser para todas as possíveis. Porque essa é a minha vocação, não do casal. Ai do cônjuge que vai buscar outros, etc. Mas deixamos aí. Entendem isto que vocês são dom? Quando foi o valorizo? Quantas vezes tem pessoas preocupadas da cotização de dinheiro? Como está o mercado? Como está você? Consciente do seu valor? Porque você vale. E porque vale pode se dar. Se vocês têm que lembrar uma só coisa de todas as catequeses, é a abreviação SEC. S-E-C. Significado esponsal do corpo. Que para o casado, quanto para o sacerdote ou consagrada. O corpo, é dizer, a pessoa na sua expressão corpórea, tem um significado esponsal, capacidade de se dar a outras pessoas com totalidade. Como se sabe, pelas análises bíblicas e teológicas feitas em precedência, o corpo humano, na sua masculinidade e feminilidade, é interiormente ordenado para a comunhão das pessoas. Nisto consiste o seu significado esponsal. É dizer, o corpo humano é para criar comunhão. Eu posso dizer que eu amo vocês, embora não conheçam. Porque vocês são seres humanos iguais a eu. Somos todos filhos de Deus, vocês merecem amor. Criar comunhão. Imaginem como seria o mundo se todos levassem a sério esta realidade. Este é o primeiro gráfico, não é? Isto é trabalho de muito esforço sintético. Eu estou tentando de colocar todas as primeiras partes da catequese, é dizer, do 1 ao 86, de 133, nesse gráfico. Ok? Então, significado esponsal do corpo. Quando foi criado esse corpo? No ser humano, na sua origem. Antes do pecado, a criação, Adão e Eva. Vocês sabem inglês? É importante saber inglês, ok? Então, sun em inglês significa sol. É só uma técnica mnemotécnica para lembrar. Okay? Então, vocês sabem o que significa sol em inglês? Como se diz sun, vamos saber que S significa solidão. U significa unidade. E N, nudez. E tudo isto está em Gênesis, a criação. O homem se encontrou sozinho. Mas como? Se tem animais, tem plantas, tem pedras, tem minerais, tem árvores. Se encontrou só porque não se encontrou nessas realidades. Não sentiu que essas realidades podiam encher ele. E Deus criou uma auxiliar. Isso é um modo de falar. Os dois foram criados ao mesmo momento. Mas é para entender que todo ser humano sente a solidão se não tem outra pessoa que é amada por ele ou ela e ama ele ou ela.
Agostinho falando do seu pecado, mas tinha uma verdade atrás. Diz, amare et amari. Eu adorava amar e ser amado. Só que de um modo não sempre adequado. Então, unidade significa que quando, imaginem como ficou Adão quando viu Eva. Ficou feliz. Mas antes de ver ela sexualmente. Porque entendeu que era outro eu. Igualdade. Antes da diferença sexual, vem a consciência de igualdade de pessoas. Mas depois ficou ainda mais feliz quando entendeu a complementaridade. É igual, mas também é diversa. Oh. Se olhava para si, olhava para ela, dizia, o que é isso? Mas entendeu que era complementário. E era inocência pura. Não tinha pecaminosidade. Procura do próprio prazer. Tinha harmonia. O espírito se via no corpo. Coisa que infelizmente já não temos tanto. Mas tudo isso era uma comunhão de pessoas na inocência. Depois veio a nudez. Lembrem que a nudez diz, estava nus, mas não passava nada. Estavam nus, mas não se avergonhavam. Depois do pecado, começou a moda. Já sabia, né? A moda começa com o pecado. Que pensa que é melhor? Folha de tal árvore ou de figo? Eu acho que é figo, porque cobre mais, né? Assim começou a moda. Mas pelo pecado. Porque já não se via. Já a pessoa tinha medo de como me olhava o outro. E, infelizmente, a moda às vezes tira muita roupa, não? Depois do pecado, que é o que nós estamos vivendo, por isso ele chama de homem histórico, como nós estamos agora, entre pecado e graça. Somos pecadores, mas somos redimidos pelo batismo em Cristo. Então é uma comunhão entre concupiscência e amor. Às vezes me procuro a mim mesmo, às vezes me dou. Às vezes sou egoísta, às vezes sou dom. Então, estou sempre entre essa luta, pecar e voltar, pecar, voltar, pecar, voltar, mas um dia vou estar definitivamente lá. Então, o matrimônio histórico tem que tentar de imitar o matrimônio originário. Tudo o que se aprendeu na origem, tentar de viver aqui na história, para evitar a concupiscência, o egoísmo. E o celibato com sacerdote, consagrada, tem que pensar no futuro para ser profeta disso e lembrar ao matrimônio para onde tem que ir. É isso a função do consagrado e do padre. Ser profeta neste mundo do futuro mundo. Para que estas pessoas não esqueçam que este mundo não é tudo e tem que chegar lá a uma comunhão definitiva e total de todos. Porque não tem casamento no céu, comunhão definitiva e total de todos com a comunhão trinitária. Depois entra todo o tema da sacramentalidade do matrimônio, como sinal, como tendo a força, e o matrimônio como sacramento primordial no contexto da criação. É sinal do plano de Deus. Para qualquer ser humano casado, não tem que ser católico. Mas o católico é batizado, então é redimido. Então o matrimônio natural de todas as pessoas também é um sacramento, nascido do mistério da redenção do corpo. Sinal sacramental da graça enquanto representa a união de Cristo com a igreja. Eu, já como ser humano, deveria buscar o verdadeiro amor.
Mas como católico, ainda mais, porque eu conto com uma força da graça recebida no batismo, porque o casal são os ministros do matrimônio, não é o padre. O padre está aí de testemunha. Ah, que belo, e ao final damos uma bênção a esta realidade. Mas é o casal que são os ministros do matrimônio. E recebem no matrimônio uma graça para viver essa realidade plenamente. Mas lembrem que se tem que conformar o agir com a intenção criadora de Deus. Isso é o significado de Efésios 5, quando diz: submetei-vos uns aos outros no temor de Cristo. Amar-se reciprocamente, mas sempre levando em conta o matrimônio. Na Croácia, o primeiro presente no casamento tem que ser um crucifixo. Por que acham? Matrimônio todo bonito, pensando na lua de mel. E depois... A vida dura, não tenho que perguntar a muitos para entender isso. Então, que melhor que entender que já Cristo sofreu tudo, muito mais que nós. Então, com Ele, se podem superar os problemas no matrimônio. Conclusão. 3 minutos? Tá legal, estamos terminando, viu? Então, conclusão. Ah, sim. Volto à semente da teologia do corpo nesse artigo de 74, porque ele dá uma definição da família. Lembrem que o matrimônio é a base da família. Então, o matrimônio quer chegar a criar família. Comunhão que cria comunhão. A família é o lugar onde cada ser humano aparece na sua particularidade e irrepetibilidade. Porque dizem quando uma pessoa tem mais de um filho, sempre tem um problema de ter que criar um discurso quando o filho diz: você ama ele mais do que a mim. Porque você trata ele assim, a mim não. Hello? Você é igual a ele? É igual? Idêntico? Tem o mesmo temperamento? Os mesmos problemas? Mesmas necessidades? Não. Então, mamãe ama todos por igual. Mas tem que também amar cada um personalizadamente. Você não compra roupa de um tamanho G e vai ficar fenomenal. Quando você vai a uma festa que está todo chique, então faz a medida. Vem como entendemos estes princípios em coisas banais e não entendemos nas coisas mais importantes. O amor tem que ser a medida da pessoa que precisa amor. Não eu amo todos assim, vai. Fenomenal. Não. Personalizado. Ela é e deve ser o tipo de sistema especial de forças em que cada pessoa é importante e necessária porque essa pessoa existe. Não porque me ajuda, não porque me dá dinheiro. Quantas pessoas às vezes começam namoro porque o cara tem carro? Ou ela é tão bonita? Isso não vai durar muito. Se o matrimônio se baseia no que o outro me pode dar, ia dizer algo. Então, já sabem, não? Então... porque essa pessoa existe e pela razão de quem essa pessoa é. Não que me pode dar. É um valor em si. Se eu vejo, imaginem que eu jogo, porque a criança pega um diamante e joga no lixo porque não sabe usá-lo. A mamãe, meu diamante! Mas mãe, não gosto. Não importa, mano, isso tem valor. Então, a pessoa tem valor só por existir, também o criminoso. Também o cara que matou meu irmão. Tem valor. Também tenho que amar ele. Por isso Jesus não brinca com as palavras. Ou diz o que diz ou não diz. Amai ou ama o teu inimigo.
É um sistema profundamente humano. Esta é uma missão hoje da família, humanizar as pessoas. Porque se está perdendo a humanidade. Já não, veja nas aulas, na escola pública, não se respeita o professor. Mas não importa se é bom ou não o professor, é um ser humano. Todos somos iguais. O primeiro que tem que existir no trato com o outro é o respeito mútuo. Construído totalmente em relação com esse valor. Sistema humano, mas baseado no valor que é a pessoa. Finalmente, aquele trailer que eu dei, lembram? Então vejam, aqui tem o pai que ama o filho e Agostinho chamava o pai de amador, quem ama. O filho de amado. E o Espírito, amor. Nosso Deus é amor, é comunhão, é família. Então, uma comunhão de pessoas divinas. Ele não gosta quando a gente tem algo bom que quer fazer. Compartilhar. Então, ele que faz? Desculpe. Então, comunhão de pessoas divinas que cria Adão e Eva. Adão e Eva se amam e deles vem não só um, mas, antes disso, antes de vir algo, isto se chama comunhão de pessoas humanas. O básico, a forma primária básica entre duas pessoas que se chama matrimônio. Desse amor mútuo sai 1, 2, 3, filhos. Podem ser vários, não? Isso é uma nova comunhão que se chama família. Mas isso não é um fim em si mesmo, porque se tem que chegar a ser família com Deus. Gostaram? Então, vamos rezar para vivê-lo, porque não é fácil. Qualquer pergunta assim que surgiu neste contexto, porque acho que não sempre escutam as coisas deste jeito. Não? Então, é um respiro, não? Poder tratar as coisas mais profundamente, valorizando a pessoa enquanto pessoa. Então, qualquer pergunta que saiu, sabem que temos uma sessão de perguntas ao final, às 3h30, algo assim. Obrigado.